Todo preconceito é odioso, mas isso se torna pior quando o preconceito se dá não pelo que a pessoa pensa ou opta, senão pelo que a pessoa é. E estamos falando aqui, inicialmente, do preconceito de etnia ou raça. A pessoa é distinguida porque nasceu em determinada etnia, em determinada raça. Este preconceito na sociedade brasileira é generalizado, é estruturante, é estrutural e, evidentemente, influencia o mundo do trabalho. Se é trabalho, pode chegar, é o podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, que, para pensar de dentro do processo também, mas para a sociedade de igual forma, o preconceito de raça, tem a alegria e a honra de receber um talentoso baiano, que é o desembargador Agenor Calazans da Silva Filho. O desembargador atua no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, onde é magistrado há mais anos do que eu teria coragem de dizer em voz alta, e também coordena aqui, participa do subcomitê de combate ao assédio sexual e ao assédio moral. Agenor, muito prazer em recebê-lo, muita alegria em dispor do seu tempo. Muito obrigado por ter vindo conversar conosco. Eu que digo, Marco, é sempre uma alegria ser lembrado. E o fato de ser lembrado, isso estimula a conversa, estimula a reflexão a respeito do tema. Estamos aqui à disposição e assim que puder e quanto puder, vamos conversar a respeito do tema. Excelente. Ser um desembargador na Bahia, que é o estado preponderantemente de população negra, no século XXI e no Tribunal da Bahia, como é a sua experiência pessoal? Eu diria que é uma experiência positiva, sim. Claro, houve percalços até chegar a esse momento. O Tribunal da Bahia em si, felizmente, até revela uma certa pluralidade, porque somos 29 desembargadores, o percentual não é assim tão grande, mas temos 2 desembargadores negros, de fato, uma desembargadora também presente, ou seja, temos aí mais ou menos 10%, quase 10, 29, temos 3, um pouquinho mais de 10. Ainda me parece pouco para a população, comparando com a população do nosso estado, principalmente. De todo modo, essa caminhada revela que o tribunal se pluralizou. Isso é muito bom. Antes teve mais dificuldade? Você advogou antes? Advoguei. Uhum. Eu, antes de virar, você não quis dizer quanto tempo eu sou magistrado. Sim, uma questão de respeito. Confessarei. Eu advoguei por 11 anos. Sim. E já tenho 32 de magistrado. Começou a trabalhar aos 5, né? De idade, mais ou Comecei menos. a trabalhar, de fato, aos 13 anos de idade. Olha só. Aos 14 já batia ponto, com carteira assinada. Que coisa. Então, comecei como office boy, depois auxiliar de escritório, e finalmente entrei para a faculdade, aquela coisa. Fui trabalhar em setor de pessoal, que me conduziu para direito do trabalho? Para o interesse no direito do trabalho, né? Então, tive aí essa caminhada. Dificuldade para estudar, conciliar horário, fazer curso noturno, 2º grau já no noturno. Então, tudo isso me deu um pouco mais de desafio. Mas que é possível chegar, claro, é possível. A luta, porém, é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais árdua do que na generalidade da estrutura que a gente vive. Aqui no tribunal você deixou claro que não sofre isso na sua vida cotidiana, sofre ainda, evidentemente, sim, com atitudes preconceituosas. Eu não digo que se aqui no tribunal houve resistência, é aquela coisa que a gente sabe que é insidiosa, a gente não tem como dizer aconteceu, né? Mas eu vejo que o tribunal, na sua caminhada, está bem pluralizado, ou está, pelo menos, se pluralizando. A gente já percebe maioria feminina. Quando eu tomei posse, éramos 13 aprovados e apenas uma mulher. Apenas uma. Depois disso veio presidentes, mulheres e tal. E hoje a maioria, se me não engano, continua sendo feminina.
Então, o tribunal tem essa caminhada de pluralização. Eu acredito que sim. Na vida pessoal, sim, tenho algumas manifestações que a gente percebe que é só por causa da cor. Por exemplo, eu vou ao shopping Barra, eu moro ali perto. Eu vou ao shopping Barra. Como eu costumo trabalhar de paletó e como eu moro perto, eu deixo o carro em casa e vou andando. E na minha caminhada sempre aparece alguém para me perguntar onde fica a loja tal. Então, onde fica a loja? E se eu sei, eu digo, fica no 2º piso. Quando eu não sei, é que é o problema. Eu não sei. Mas como? Aí faz aquela medição. Mas eu não sei, lamento, não sei. Pronto. E deixo passar. Algumas pessoas precisam de compreensão. Outras precisam de reação. Né? A gente tem que realmente adverti-las, né? De que essa postura não é uma postura adequada. Umas precisam de compreensão, porque não fazem por dolo. Né? Não fazem para lhe machucar. Nem aquelas que realmente são culpadas, vamos chamar assim, nem elas fazem também na tentativa de ofender, mas na presunção de que aquilo é normal, e não é. Isso precisa ser realmente alterado. Nos processos você vê alteração, Agenor? Tem aparecido mais esse tema? Discriminação, injúria? Tem aparecido. Já aparecia quando eu tomava posse, mas era aquela coisa mais contida. Hoje a gente já vê mais situações de denúncia, tanto de assédio sexual, como de assédio de discriminação racial e discriminação por intolerância religiosa, que, a meu ver, é um braço da discriminação racial, né? Uma ramificação disso. Né? Então, eu penso que tem havido denúncias nos processos, e as respostas são sempre aquelas: não é verdade, tanto que eu contratei ele, tanto que eu contratei ela e tal. Sim. Qual é a dificuldade sua como magistrado para enfrentar esses problemas? O que é mais difícil? É buscar a prova, realmente. É buscar a prova. Não é uma coisa que me afete pessoalmente investigar isso. Assim, não é uma coisa que eu me sinta constrangido. Sim. Não. Muito pelo contrário, me sinto bem à vontade. Eu costumo dizer que a luta contra a discriminação não é uma luta dos pretos, não é uma luta dos negros. Tá? É uma luta de todos. Social, claro. É uma luta de todos. É uma luta do passado contra o futuro. Uhum. Né? Houve uma coisa muito perversa contra o povo negro, que foi a escravização. Né? E também contra os nativos, os indígenas e tal, embora seja mais visível na população negra. Mas essa luta de buscar uma paridade, uma certa igualdade, não é a luta só das pessoas negras. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Né? É preciso que a pessoa compreenda isso. Olha, na medida em que você tem pessoas que não contam com as mesmas oportunidades, ou que contam com certos obstáculos que não são postos para outros, isso é injusto e precisa ser reparado. Então eu não me sinto constrangido em fazer esse tipo de investigação, porque eu digo assim, esse papel que eu estou exercendo por ser magistrado e ser negro, qualquer branco deveria exercer. Bravo. Qualquer branco poderia fazer, não tem nenhum problema. Aquela súmula muito avançada, não sei o que estou dizendo, a OIT reconheceu, 443, trata da presunção de discriminação, o senhor sabe melhor do que eu, contra a pessoa com doença grave ou estigmatizante. Ela introduziu, por criação jurisprudencial, uma modalidade de inversão do ônus da prova.
Pensando que outras discriminações encontram a mesma dificuldade, não seria o caso da gente ampliar? Quer dizer, quando eu sou dispensado do meu trabalho porque sou velho, por exemplo, né, que é o etarismo, uma outra forma de discriminação, como eu provo que o vínculo foi esse, que o nexo de causalidade foi esse? Então, não seria o caso da gente generalizar essa aplicação? Eu acho que sim, eu acho que há situações em que a aptidão da prova. Né? Pronto. Porque você não pode provar aquilo que lhe é impossível provar. Uhum. Então, se houve uma despedida, uma dispensa de alguém, por exemplo, e esse alguém é deficiente físico, esse alguém tem uma doença estigmatizante, esse alguém é negro, esse alguém é gordo demais, esse alguém é uma mulher. Então, se ele faz essa alegação e há pelo menos alguma razoabilidade na argumentação, eu creio que o juiz deva determinar a inversão do ônus da prova e o adversário que prove que aquilo não foi discriminatório. Porque há situações que a prova realmente é muito difícil. Muito. E a prova do lado contrário é fácil, né? Presume-se que se não houve o crime, não houve o ilícito, há uma razão objetiva. O corte econômico, a evolução tecnológica, a inaptidão para o trabalho, isso é o objetivo. Aí nós deveríamos nos afastar dessa premissa de que o empregador pode tudo, né? E não pode. E não pode. Eu uma vez até trouxe essa revistinha aqui para depois lhe mostrar. A Procuradoria do Estado fez em 2019 um evento comemorando os 30 anos da Lei CAO, aquela lei que terminou por criminalizar o racismo. E pediu a alguns segmentos da área jurídica que escrevesse artigo, e me pediram um. E eu escrevi sobre isso. A empresa é sua, mas você não pode negar emprego só porque a pessoa é deficiente, só porque a pessoa é negra. Você dá emprego a quem quiser, mas não pode criar esse tipo de obstáculo. E lembro que haver começado esse ensaiozinho dizendo o seguinte: não é porque é crime que a gente tem que combater o racismo. Não é só por isso. É porque está escrito na nossa Constituição que nós temos que buscar uma sociedade igualitária, sem preconceito, sem discriminação. Não é? Então, aqueles pilares todos é um compromisso da sociedade brasileira. Se nós temos esse compromisso, então não se preocupe, em primeiro lugar, de não praticar crime. Se preocupe em cumprir a Constituição. Basta isso. Se preocupe em cumprir. Em cumprindo, você vai ver. Você não vai cometer crime de jeito nenhum. A partir do caput do quinto, né? E somos iguais, é preciso que sejamos iguais. Né? É preciso que sejamos, não é? Em oportunidades e direitos e obrigações. Aí não há nenhuma dúvida. O outro ramo da nossa dificuldade com o preconceito está no sexismo. Assédio sexual e, ao lado dele, no degrau de baixo, talvez, por gravidade, o assédio moral. Como é que o tribunal tem enfrentado isso a partir do seu trabalho no subcomitê? O que é que os senhores propõem lá? Qual é a ideia de movimentar a comunidade TRtense nesse tema? Precisamos fazer isso mesmo. A gente encontra argumentos, Fábio, sim, vamos dizer assim, de naturalização dos assédios. É muito comum que o acionado responda dizendo que aquilo era uma coisa aceitável pela suposta, geralmente é mulher, pela suposta vítima, assediada. Uhum. Era uma coisa aceitável. Então, o que é que eu vejo em segundo plano disso? O silêncio. Como eu vou falar mulheres, porque geralmente as mulheres são as mais são o alvo principal dessa coisa. Então, enquanto ela permanece em silêncio, isso é ruim para ela. Por quê? Porque o assediador vai dizer que ela tolerou, que aquilo era algo natural para ela. Não era assédio, era do convívio do lugar, era comum. E isso é por isso que eu sempre digo, olha, o silêncio é o seu pior inimigo. Denuncie. Denuncie, porque é preciso denunciar. Claro que a resposta é, mas doutor, eu vou perder meu emprego.
né? Isso é possível também. Mas o único modo de se combater o assédio, principalmente o assédio sexual, é a denúncia. Porque sem essa denúncia, a vítima corre o risco de passar a ser considerada como agente. Pois é, de ser a culpada, né? Ser a culpada da da história. Como é que foi se vestir assim? Como é que se tolerou veste assim? esse gesto? Como é que admite esse tipo de conversa? Né? Como é que permanece amiga dessa pessoa por tanto tempo? Né? Então, o conselho que dou a essas pessoas é denuncie. Não tem jeito. E temos feito algumas campanhas de educação também? Temos. Para... O tribunal tem feito, por esses comitês que vamos dizer, a nossa instituição conseguiu implantar em todo o território nacional, há subcomitês, colocando informativos que saem nos nossos meios de comunicação. Né? É claro que ainda é uma coisa incipiente para atingir toda a sociedade. E num momento que, lamentavelmente, a Justiça do Trabalho vem sofrendo um cerco incompreensível. Mas a gente vai passar disso. Incompreensível, mas inegável, né? Estamos sofrendo mesmo. Né? Inegável. Exatamente por ser inegável e incompreensível. Como é que pode? O que está acontecendo com essas adversidades, né, esses obstáculos que estão criando para a atuação do segmento judiciário trabalhista? Perfeito. Eu vou aproveitar esse gancho, desembargador, para irmos para um tema jurídico que tem um pé no preconceito racial, porque, feito um corte etnográfico, os trabalhadores de plataforma são pardos e pretos, preponderantemente. E essa é uma atividade que, ao menos os juízes do trabalho, consideram precária e precarizante. Qual é a sua posição sobre isso? Sobre o trabalho em plataforma, seja para as entregas, para transporte de pessoas? Eu caminhava outro dia, a gente que tem, por sorte, algum meio de fazer isso, né? Eu fui a São Paulo, mas aqui em Salvador, em qualquer cidade grande, acontece. Eu caminhava em São Paulo e saí do hotel às 5h30 da manhã para caminhar. E encontro um rapaz deitado no chão de uma loja, provavelmente uma loja, uma pequena marquisezinha. Uhum. Ele deitado ali, aquela caixa que eles costumam levar da entrega para entrega nos pés dele, e a bicicleta adiante. Eu caminhei e olhei e disse, não é possível que seja um empreendedor. Porque a essa hora da manhã, ele está terminando o sono da noite. E dormiu aí no chão. Então não é possível que seja empreendedor. O que será? Será que é emprego? Aí, quando se coloca esse questionamento, eu digo, bom, cada caso é um caso. Eu vou ter que investigar. E a quem a Constituição entregou essa investigação? A Justiça do Trabalho. É a Justiça do Trabalho que vai dizer se aquele rapaz é ou não empregado. E se é outra coisa, é preciso que o segmento especial, que é o laborista, né, esse diga, não é emprego. Não. Depois que ele disser isso, nós temos uma coisa que eu considero uma anomalia. Desde 88, a Constituição entregou a solução dos dissídios, dos conflitos de competência, ao Superior Tribunal de Justiça. Eu não entendi por quê. Por que o STJ? Porque a Justiça Especial é o TST. Não é? Então, caberia ao TST dizer, esse conflito eu resolvo desse modo, não é nosso, é deles, ou é nosso. Não é? Muito coerente. Até por questão de cronologia, devia ser o TST. O Tribunal Superior é mais velho do que o STJ. Sim. Não é? O STJ não existia. Naquele tempo, se falava até que a Justiça do Trabalho deveria suprimir o TST. Era essa a pregação da época. Não, o TST é exagero, porque as instâncias eram primeira, segunda, Supremo. Primeira, segunda, Supremo. Nós tínhamos a terceira instância, que era o TST. Ao contrário, ao invés de extinguirem o TST,
criaram o STJ. E, na hora de resolver um conflito, entrega ao tribunal Não especializado. o escoteiro, o novo, que não tem nenhuma experiência com justiça do trabalho, Nenhuma. com as atividades, com os contratos de atividade humana. Há manifestações doutrinárias pós emenda 45 de 2004 que acusam decisões do STJ ainda baseadas na Constituição anterior. Então, 2006, 2007, dizendo não é relação de emprego, não pode ser da competência do trabalho, ignorando solenemente, e não é nem questão ideológica, nada, é falta de conhecimento do próprio direito do trabalho. É uma vingança, desembargador, porque o TST construiu o prédio dele em frente ao do STJ e atrapalhou a vista, que antes o STJ tinha vista do Lago Paranoá, que é um lugar muito bonito lá de Brasília, e aí o TST foi construir o prédio lá, eles estão... Agora tem que ficar olhando a justiça dos pobres. Sim, exatamente. E o Supremo, para a gente chegar lá perto, o que é que tem feito com isso? É adequado, na sua opinião? Não. Eu penso que o Supremo Tribunal tenha adotado uma posição, espero que seja temporária, porque as pessoas passam, né? A instituição fica. Espero que seja temporária, mas o Supremo vem adotando uma posição que eu acho que há de chegar, se continuar assim, há de chegar o momento do basta. Há de chegar o momento do basta. Aquela situação de não, aqui não. Porque é um ditado popular que quem pode mais, pode menos. No judiciário não é assim. Quem pode mais nem sempre pode tanto. Ele pode mais, sim. Mas a Constituição diz que a investigação cabe ao judiciário trabalhista. Eu entendo que o Supremo possa fixar uma regra geral. É possível o trabalhador de plataforma não ser empregado. Está certo. É possível. Ok, é possível. Mas no caso concreto, em cada caso concreto, tem que ser o judiciário trabalhista. Eu penso que eu já cogito de que se possa fazer em uma reclamação, em um recurso, que agora eu estou no segundo grau há um ano e pouco, basta que se possa fazer o seguinte: se tiver alguma arguição de inconstitucionalidade, declinar a competência e mandar direto para o Supremo. Porque não tem sentido você investigar e o excelso Supremo Tribunal Federal. Não, eu já disse que pode. E se pode, pode, acabou. Não é bem assim. Pode, mas no caso não é. Ou é. Né? Então eu imagino que o respeito, a reverência à instituição tem que prosseguir. Mas o momento do basta está chegando. Eu acredito que sim. O momento do basta está chegando. Senão, é possível também que isso gere um efeito negativo para o próprio Supremo de impossibilidade de operação. Se eles se assumirem na posição de revisores das decisões de fato, qual é o volume de trabalho que chegará para eles? Então, o universo das reclamações trabalhistas, provavelmente, todos nós. Imagine se os juízes um dia disserem, bom, tem arguição constitucional, a última palavra é do Supremo, o Supremo decida. Declínio da competência, não deixo passar pelos tribunais, mando direto para lá. E o tribunal vai ter que ou me chamar, responsabilidade e tal, e me dar aí uma punição, talvez, ou buscar encontrar uma punição. Mas é o que as decisões atuais estão sugerindo, a de que a competência seja única do Supremo Tribunal. E isso é muito perigoso, me parece. Talvez uma tendência de economia, fica só um órgão lá funcionando, extinguem os outros. Basta um olho, basta... Nem por brincadeira. Basta uma visão. Não vamos sugerir nem por brincadeira. Não vamos não. Desembargador, no plano pessoal, na sua experiência riquíssima de vida, e no plano do judiciário, o seu horizonte é de otimismo? O senhor tem neta, não tem? Tenho 2 netinhas. Olha que beleza. Para elas o senhor tem uma de 10 anos e uma de 1 ano de idade. E para elas a sua palavra é de otimismo, de esperança? É de otimismo, sim. Apesar das nossas dificuldades, eu acredito muito vamos dizer assim, na bondade das pessoas. Eu acho que as pessoas, de um modo geral, são pessoas boas, são
bem intencionadas. É evidente que cada um tem a sua visão de vida, tem o mundo onde foi criado, as situações que enfrentou. Então, mesmo quando alguém está defendendo situações totalmente opostas às suas, não necessariamente essa pessoa é uma pessoa ruim. Não necessariamente. Pode até estar pregando coisas ruins. Eu não sei se a gente tem um minutinho mais, eu vou colocar para a gente conversar. Outro dia conversava eu com uns conhecidos e depois de certo, vamos dizer assim, de certo confronto de ideias, eu disse para o rapaz que era o meu interlocutor: eu vou escrever um número aqui, tá certo? Aí peguei assim um papel em branco e escrevi um 6. E botei aqui para ele: que número você vê aí? Aí ele leu 9. Eu disse: pois é, não é porque você está certo que eu estou errado. Não eu vejo mesmo 6. Não é porque você está certo que eu estou errado. Eu vejo 6, você vê 9. Tudo depende do ponto de partida, de onde você está para interpretar aquele fato. E esse ponto de partida, voltando ao assunto anterior, que o nosso Supremo Tribunal Federal não vem tendo. Ele parte do ponto de partida de que ele é a última palavra. Isso não me parece eficaz para o aperfeiçoamento das relações, vamos assim, relações negociais, humanas e da nossa sociedade. Isso está por consertar, então. Isso precisa consertar. Não obstante, o seu olhar é otimista. Otimista. Meu olhar é otimista porque eu acredito na humanidade. As pessoas são boas, de um modo geral. E acredito em Deus. Acho que ele planta nas pessoas um tanto de bondade. E é essa bondade que a gente precisa explorar. O que tem de ruim, algumas pessoas têm, todas têm, eu acredito. A gente apenas deve alimentar o lado bom. É isso. Deixa o lado ruim com fome para ver se ele Mingua e se esvai. Eu agradeço a sua bondade conosco de ter participado do podcast. Foi muito enriquecedor. Opa, Marco, é sempre um prazer, como eu disse, prazer ter sido lembrado, uma honra ter sido lembrado. Tomara que a gente possa voltar a conversar essas coisas e bater um papo a respeito disso. Obrigado. Desculpem pela pouca contribuição. Ora, que é isso. Este foi Pode Chegar, o podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Até o próximo episódio.